Os Eternos, eu não quero contar as histórias do quadrinho, entrar muito nas histórias dos quadrinhos, ou entrar na história do filme que está sendo lançado e é sucesso mundial aí com a Angelina Jolie. Eu quero mais contar a criação dos Eternos. O Jack Kirby, o maior quadrinista, o maior inventor dos quadrinhos, o homem que inventou os X-Men, Quarteto Fantástico, o Capitão América, o Thor, Homem de Ferro, e criou os Eternos também. Grande parte deles com Stan Lee. Ele era muito ficcionado pelas histórias de espaço, principalmente pelo livro Eram os Deuses Astronautas, que foi lançado e fez muito sucesso nos Estados Unidos. E ele gostava muito desse tema sobre espaço. Antes da Marvel estourar com os quadrinhos e eles começarem a inventar esse monte de quadrinhos, o Jack Kirby ele criou muito sobre ficção científica. Ele desenhou muito tempo sobre isso aí. Pois bem, vamos lá, a criação dos Eternos. Ele era o desenhista, criador, e junto com o Stan Lee, e desenhista do Thor por muito tempo. Esse visual de Asgard dos quadrinhos, que não aparece muito no filme eles mudaram o visual de Asgard. Nos quadrinhos, Asgard é como se fosse uma ilha no meio do espaço. Ele criou e começou a desenvolver muito essa ideia. Paralelamente, ele também é o criador, junto com o Stan Lee, e é o criador desenhista do Quarteto Fantástico. Ele começou a mexer muito com a ideia do Quarteto Fantástico no espaço, principalmente em uma outra criação sua que chama-se Galactus, e a outra criação sua que era o Surfista Prateado, que todo mundo conhece. E ele vai criar diversos personagens que orbitam o Galactus. E ele começou a criar dentro da sua imaginação, o Jack Kirby, toda uma história de vários personagens no espaço, tanto nas aventuras do Thor, para desenvolver essa parte, mas muito mais nas aventuras do Quarteto Fantástico. Ele começou a criar, desenvolver na sua cabeça, fazer experimentos na sua casa, desenhos, histórias, e pretendia estender isso. Porém, esse longo tempo que ele estava na Marvel, ele começou a brigar pelos seus direitos autorais. Porque apesar dele ter criado o Capitão América, os Vingadores inteiro quase, o Quarteto Fantástico, os X-Men e diversos outros heróis, principalmente na sua parceria com o Stan Lee, eles não estavam ganhando, eles não eram donos dos personagens. E ele estava há muito tempo brigando para ter, principalmente, os seus desenhos originais, ou seja, os desenhos que ele fazia e mandava, ele queria os originais, que estão hoje, depois de muito tempo que ele conseguiu ganhar, estão com a sua família. E ele começou a desenvolver várias ideias. Nessa briga, conforme ele desenvolveu o Galactus, o Surfista Prateado e todo esse mundo, esses outros personagens que ele desenvolveu em volta, ele tinha desenvolvido o conceito de um mundo de novos deuses, de um conceito totalmente novo. Queria ser continuação desse mundo do Galactus, o Surfista Prateado. Depois de tanto tempo, ele brigou com a Marvel, entrou com o processo, uma coisa que se arrastou muito tempo para ele ganhar mais direitos sobre os personagens que ele havia criado, mas que ficou com a Marvel. Ele acabou brigando, o Stan Lee acabou fazendo um acordo e ficando, e acabou sendo o rosto da Marvel por muito tempo, e ele foi para DC. Na DC, ele foi obrigado pelo contrato a pegar um título pelo menos conhecido, porque ele falou que ele queria inventar um mundo totalmente novo. Então ele pegou um título do Super-Homem que era o nome Jimmy Olsen, aquele fotógrafo do Planeta Diário, que ele tinha um próprio gibi. Ele que pegou esse título, que mexia com essa história do Jimmy Olsen e do Super-Homem, e começou e pegou todo o conceito que ele tinha planejado nesse mundo espacial do Galactus, Surfista Prateado, e deu continuidade na DC. E isso é incrível.
E agora que vai vir a parte inacreditável. Ele foi e criou o quarto mundo na DC. E ele cria Apocalipse, o mundo do Darkseid, o Darkseid, os novos deuses e todos os personagens que envolvem os novos deuses, Nova Gênesis. Então, ele tinha tudo isso dentro da sua cabeça. Era uma continuação desse mundo do Galactus, do Surfista Prateado. Ele tinha tudo isso na sua cabeça e ele desenvolveu isso muito tempo na DC. Só que na DC, ele brigou também com a DC, porque a DC queria cancelar alguns títulos desses que ele estava fazendo, sem antes ele concluir essa história, principalmente do Darkseid, que é simplesmente o maior vilão da DC. Nessa briga que ele teve com a DC, ele já estava desenvolvendo a continuação desse mundo, da Nova Gênesis, do Darkseid, e ele estava desenvolvendo o resto do que seria esse mundo. Nisso, ele briga de novo por mais direitos dos personagens dele, briga principalmente por isso, pela DC cancelar alguns títulos, porque eram 4 gibis que eles estavam fazendo simultaneamente para contar toda essa história do quarto mundo. E ele volta para Marvel. Quando ele volta para Marvel, ele continua mais uma vez, acreditem ou não, a história do que seria os Eternos, os Celestiais, os Deviantes. Então, para vocês entenderem a mente do Jack Kirby, ele criou tudo isso numa visão unilateral. Galactus, Surfista Prateado e o mundo dele, Darkseid, Nova Gênesis, os novos deuses e os Celestiais. Então a gente pode falar, até como referência bibliográfica que eu vou passar para vocês, que os Eternos os novos deuses. Ele pegou o mesmo conceito que ele tinha usado, parecido, mudou, claro que ele mudou alguma coisa. Os Deviantes é o mundo do Darkseid, Apocalipse, e continuou na DC mais uma vez. E ele continua com esse mundo e ele cria os Celestiais e também todo mundo que faz parte dos Celestiais em volta. Então, só para você ver como ele fez isso e como que era a mente desse gênio. E fica como curiosidade para vocês que tudo isso era uma visão unilateral que ele tinha desde o começo, que ele foi desenvolvendo ele mesmo. A mudança de editora foi por causa das brigas dele e talvez que, como seria genial imaginar que tudo isso seria do mesmo mundo, na verdade. O Galactus, Surfista Prateado, Quarteto Fantástico, Darkseid, Apocalipse, Novos Deuses, os Eternos, possivelmente seriam os Novos Deuses, né? E os Celestiais. Temos que falar também que os Eternos estavam um pouco esquecidos aí na mitologia da Marvel. Então a gente tem que falar dos Eternos, que foi retrazido aí a baila, as luzes deles pela série feita pelo Neil Gaiman e o John Romita Jr., que fez muito sucesso. E a história do filme é baseado em parte nessa série que eles fizeram. Outra curiosidade aí é que, como vocês já devem saber, já devem ter visto em alguns sites aí, é que o Thanos é um Eterno. O Thanos, ele é primo da personagem, estou falando da personagem da Athena, que é a personagem da Angelina Jolie no filme. Eles são primos. O Thanos ele é parte dos Eternos que vão habitar Titã. E ele tem aquela aparência porque ele tem a síndrome deviante. Os Eternos aí possivelmente vão ter muito mais filmes, tem muito potencial para isso. A referência bibliográfica que eu trago para vocês é o livro que eu tenho, ótimo, Jack Kirby, o Criador de Deuses, que é o criador de tudo. Vocês vão saber de várias coisas dos gibis aí para quem gosta de gibi, principalmente para quem gosta de Marvel e quem gosta de DC e cultura pop em geral. Clique dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e, se possível, aí, siga a gente nas nossas outras redes sociais.